Parece que a verdade revelada por Vegapunk era o pontapé inicial para MT, Verdade, que começasse a se mover e com um poder absurdo. Vamos à review desse capítulo absurdo que foi o 1119 de One Piece após a vinheta. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Som de quem vos fala aqui. Antes do conteúdo desse vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu sei que eu sempre peço isso, mas ajuda demais mesmo o canal crescer e chegar a mais pessoas, beleza? Dá uma força aí e bora pro conteúdo. Bom, o capítulo 1119 de One Piece tem como capa o volume 8 das aventuras de Yamato. A viagem dela finalmente começou, porém não muito boa para a filha do Kaido, exatamente por ser filha de quem ela é. Ela leva pedradas na cabeça, isso pelas crianças lá de Kybe. Pagar os pecados do pai, veremos como Yamato vai lidar com isso. Eu mesmo não via tanto sentido assim em ela ser filha do Kaido e ninguém tratar ela de forma diferente. Agora, uma cena parecida aconteceu com a Robin, que também teve pedras atiradas em sua cabeça. Robin tem uma alcunha de criança demônio e Yamato tem alcunha de criança ogro. Será que Oda quer dizer algo aí? Está cozinhando? Bom, enfim, vamos ver como a história de Yamato vai prosseguir. Agora vamos para o capítulo, que começa dentro do laboratório de Egghead. Vemos que Kako já foi liberto da bolha pela Stussy. O mesmo responde o questionamento que Stussy tinha feito anteriormente. Amigos? Meu próximo passo? Não me faça rir. É bom que você saia daqui logo, porque eu não vou me opor ao Rob Lute quando ele chegar querendo te matar. Stussy está em lágrimas e quer falar algo, talvez se explicar, dizer que ela é um clone ou algo assim, mas Kako a interrompe imediatamente e diz para ela ir embora. Porém nós vemos um semblante triste de Kako aqui, com sombra em seus olhos. Se lembrarmos alguns capítulos atrás, Rob Lute também pediu para Marcos Mars salvar Kako. O mesmo disse que não presta atenção nos insetos que pisa pelo caminho. O pedido de Lute foi atendido pela Stussy. Me pergunto se esses acontecimentos podem mudar de alguma forma Rob Lute. Bom, Kako já está mudado, mas a lealdade dele a Rob Lute é muito grande. Resta saber se em Lute algo mudou, e se a lealdade e a sede de sangue que Rob Lute tem são irremediáveis mesmo. Voltando à costa norte de Egghead, onde temos dois Nikas agora, e junto deles, os gigantes vibrando, Nika. Os marinheiros agora reconhecem essa forma do Luffy, como mostrada no cartaz de procurado atual dele. Porém Marcos Mars rapidamente manda a real, quase como se fosse uma resposta do Oda aos haters da semana. Dois Nikas? Não, só tem um ali, o outro é falso. É só uma cópia feita pela fruta da idade. Bom, e é isso. Vemos ao longo desse capítulo que o poder da Bonnie não chega nem perto do que é o Nika de verdade. E enfim, fica mais pelo símbolo do que pelos poderes de fato. Apesar que a Bonnie tem um feito impressionante nesse capítulo, eu vou comentar quando chegar o momento, beleza? Continuando, Luffy tem uma ideia. Ele diz que esses caras não se machucam por nada. Não dá para cortar, não dá para esmagar, não dá para amassar. Então a melhor coisa é lançar eles o mais longe possível. Enquanto Mars lança uma rajada de fogo pela boca. Aliás, Fusa em Skype deve ser um foreshadow para o Mars, né? Luffy então se infla como um balão e segura o golpe, mas grita de dor no processo. Bom, e nessa hora os fãs do Akainu devem ter vibrado. O poder de fogo mais poderoso da obra certamente seria muito problemático até mesmo para o Luffy nessa forma Nika. Luffy então segura as asas de Marcos Mars e diz para os três no caso, atacarem ele pelas costas em conjunto, Bonnie, Frank e Sandy. Porque isso vai fazer ele arremessar Marcos Mars o mais longe possível. Sandy e Frank aceitam a ideia na mesma hora, e a Bonnie fica chocada com os olhos esbugalhados com esse pedido.
Sandy diz para Bonnie confiar no capitão, porque suas ordens são absolutas. E aqui a observação, seria isso mais uma dica que a Bonnie já tem o Luffy como capitão? Bom, depois em Yamato estamos bem vacinados quanto a isso, né? Mas não custa sonhar, não é? Outra coisa é Sandy e Frank aceitando tão rapidamente e obedientemente isso, o pedido do Luffy. Será que é mesmo por obediência eles já queriam dar um peteleco no Luffy? Talvez uma vingança lá pela descida à loucura que foi das cachoeiras de Wano. Bom, Sandy usa o Rift Jumbo, Frank usa o Impact Strong e Bonnie usa um golpe chamado Giant Nika, Memories Right Punch. Esse nome do golpe da Bonnie é engraçado, mas acho que ela homenageou tanto o Nika, que é o seu herói aqui, como o Kuma, usando o Memories Right Punch, ou soco de memórias de direita, algo assim. Lembrando que o soco que Kuma deu em Saturno para salvar a Bonnie foi de direita, como que fosse um peso das memórias de dor que ele causou. Isso tudo que eu estou falando, se a tradução estiver certa, mas é uma homenagem aos dois personagens. Outra observação aqui é que tanto o Sandy quanto o Bonnie estão usando Haki aqui. Dá pra ver parte preta no golpe. Já o Frank não tá usando, tá? E aqui está outro feito impressionante da Bonnie, que tem apenas 12 anos e já sabe manipular o Haki. Realmente o Barba Negra nos enganou com a frase "você é fraca demais para o nosso bando". Bonnie é forte e tem muito potencial e eu não canso de dizer isso. Bom, os poderes combinados acertam as costas de Luffy, que grita de dor no processo, deixando a Bonnie chocada novamente. Como assim doeu? Mas Luffy diz, claro, vocês estão usando o Haki, claro que dói. Agora a pergunta minha aqui é, tinha necessidade deles usarem Haki, já que a intenção era apenas usar o corpo elástico do Luffy e ele não é uma Logia? Enfim, o plano do Luffy dá certo e ele arremessa Marcus Mars muito longe, tão longe que dá pra ver uma estrelinha brilhando como aquelas cenas clássicas de derrota da equipe Rocket de Pokémon. Luffy pergunta sobre o Soap e os outros, e Sandy diz que eles vão pelo céu. E depois se encontram, porém Atlas está respondendo a alguém. Eu vou checar, diz ela. Atlas então diz que York está os monitorando, ela e Lilith vão checar isso. Bom, essa cena aqui ficou meio ambígua, tá? Eu não entendi se apenas Atlas vai checar isso depois do aviso da Lilith ou se as duas irão checar, mas acredito que essa é a deixa para uma das duas morrerem, ou as duas, quem sabe. Então, mudando de perspectiva, vemos que ainda tem transmissão acontecendo, mas chiando. É o Dendemushi dentro do robô que está debaixo do mar. As palavras do Vegapunk estão sendo picotadas, assim como o Oda pôde aumentar a loucura dos teoristas por conta disso, dando pistas e mais pistas em meio a palavras bloqueadas. Oda safadinho. Então vemos mais reações e em Whole Cake vemos que Katakuri não está em uma caçada alucinante como muitos teorizavam pela sua irmã. Na verdade ele está de boa lá em Whole Cake mesmo, assistindo a transmissão. Vemos mais algumas reações e Oda realmente quer mostrar todo o mundo de One Piece nesse momento. Pegamos novamente o final fragmentado da frase do Vegapunk e parece que ainda está se referindo à vontade dos D, que pode ser herdada. Um detalhe aqui, podemos ver dentro do gigante de ferro, quando vemos o Dendemushi cambaleando, que o gigante não parece ser simplesmente uma máquina oca, não. Parece até mesmo tecnologia de Egghead. O Dendemushi parece estar dentro de algum tipo de sala de console central. Isso me lembra muito do compartimento que Moria utilizou dentro do OARS. Para quem já assistiu Tokusatsu, sabe que era uma regra o herói ter um mecha e se instalar dentro dele. Acredito que realmente esse robô ancestral deva ter sido um mecha de Joy Boy. Bom, vemos Vivi e Morgans mais uma vez em reação, aliás, são os personagens que mais são mostrados nessa reação aí, tem algo aí. Vemos então a York. Ela especifica que o Dendemushi tem circuitos separados para memória e transmissão. E os sinais de memória estão intactos, então tem que destruir isso imediatamente. Então voltando para o norte de Egghead, onde está o barco de Elbaf, Luffy diz que começou a chover.
Mas a chuva não é de água não, mas sim de pessoas e destroços. Bom, quem está causando isso é o mais vergonhoso dos Gorseis até aqui, Júpiter, que está soltando tudo que tinha sugado há capítulos atrás. Isso me lembra um pouco do poder do Barba Negra de sugar as coisas e depois soltar elas como destroços. Será que existe alguma conexão entre esses dois poderes? Enfim, as pessoas que estão caindo são os agentes da Cyberpool. Sim, tá chovendo Cyberpool, que coitados foram de uma missão onde foram sequestrados e agora estão sendo usados como arma humana, como destroços para serem jogados em piratas. Mas figurantes é isso mesmo, né? Aliás, nem todos ali são figurantes, vemos algumas bolhas caindo também. Nessas bolhas estão eles, os Serafins. E vocês perceberam em qual local eles estão? Em qual lado eles estão? Sim, de Elbaf, mesmo local onde está Luffy e Bonnie. Isso fortalecendo a teoria que eu já trouxe aqui no canal, que teremos luta de Serafins contra Serafins, já que por ordem direta dos Gorosei devemos ter S-Shark e S-Hawk, e por instinto do ser teremos S-Snake, que ama o Luffy, e S-Bear, que é mais um feito semelhante ao Puff. Bom, essa cena está cantada, eu tenho quase certeza que ela vai acontecer. Outra nota aqui, enquanto isso tudo está acontecendo, os gigantes tomam uma bronca de Dory Brog, porque eles estão dançando aos sons dos tambores da libertação. E os marinheiros que estão em choque com essa chuva de Cyberpool e esse gigante branco aí, que no caso é o Nika. A Doll também está ali ainda criança. Eles se perguntam, isso é um sonho? Bom, Luffy então dá um soco em Júpiter. Mas que porco! Aquele que te dá um soco! Mas outro Gorosei está vindo a galope. É o Arcuri, que pula com tudo para ir com uma cabeçada diretamente do lado ali do barco de Elbaf. Luffy grita dizendo que esse cara é problemático porque a pele dele é muito dura. Brog diz que isso é muito ruim porque vai destruir o barco. Bonnie está ali, já voltando à sua forma normal. Foi só um golpe que ela pôde dar e já voltou a ser criança, mas ela não está toda murcha, não, só virou criança. Outro detalhe aqui é que o Arcuri, ele não sabe voar. E ele pulou diretamente no barco. Acredito que ao bater no barco ele cairia na água. O que eu quero dizer com isso é que ele parece não ter medo de mar. Mais um indício que eles não têm a Akuma no Mi aí, hein? Marca aí. Então o grande momento e final momento acontece. O robô aparece da água, né? E com uma voz em sua cabeça, provavelmente de Joy Boy, falando para ele o seguinte: MT, quando chegar a hora você... MT significa verdade em hebraico e se relaciona diretamente com a história do Golem, tornando-se com certeza um nome importante. Enxergamos esse nome em obras como As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, onde o personagem representa inclusão. Será que isso pode estar ligado ao motivo pelo qual ele se rebelou há 200 anos atrás, já que foi a inclusão dos homens peixe? Enfim, o capítulo termina com o robô dando uma baita de um soco na cara de Arcuri e quebrando os chifres do Gorosei. E certamente o Oda não colocou o Arcuri aqui à toa, tá? Nem o Luffy no Gear 5 com um socão conseguiu causar estrago nesse cara, mas o soco do robô causou e muito, mostrando que esse robô realmente é absurdo. E mais uma referência sobre MT é o nome de um personagem de jogo de luta. De acordo com a Wiki de Matchup de desenhos animados, ele possui vários poderes especiais que podemos ver no Gigante de Ferro aqui usando, desde conjurar escudos até girar como um peão. E MT também tem uma força absoluta, como vimos aqui, causando esse grande estrago. Bom, é isso pessoal, o capítulo termina aqui e muitas teorias virão por conta desse capítulo, capítulo 1119, que foi bem bacana. Pena que não teremos capítulo na próxima semana, mas como eu disse, muitas teorias virão. E aí, o que vocês acharam desse capítulo 1119? Deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda demais. Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima. Valeu!